Fala galera, vamos então agora para a parte 3 e já vou começar fazendo duas observações para vocês. Primeiro aqui, eu vou pegar esses dois compostos aqui da química orgânica. A gente vai estudar eles quando falar de isomeria geométrica, compostos dos tipos cis e trans. Esse primeiro composto aqui é o cis 1,2 de cloro eteno, tá? Por qualquer ideia, ó, lá na isomeria geométrica, eu tinha que ter uma ligação dupla entre carbonos. Pensando em massa, ó, cloro é mais pesado que H. Cloro é mais pesado que H. Como os dois mais pesados estão do mesmo lado, esse é o cis. Repara, aqui está em lados opostos, esse aqui daqui a pouco eu coloco o nome, vai ser o trans 1,2 de cloro eteno. Vamos analisar agora a polaridade dessa molécula. Aquela regra que eu te mostrei de átomo central, nuvens ao redor do átomo central e ligantes iguais, vale para moléculas pequenas. Se eu pegar uma molécula que é grande, eu não posso falar de um átomo central. Para essas moléculas grandes estranhas aqui, eu vou colocar o vetor, tá? Vamos pensar assim, ó, entre Cl e C. Quem é mais eletronegativo? O Cl. O Cl vai puxar elétron para cá. Entre C e C não tem diferença de eletronegatividade. Essa ligação, inclusive, aqui é apolar. Agora, muito cuidado. Entre C e H existe diferença de eletronegatividade. Se perguntarem para você, essa ligação ela é polar. Só que a diferença entre C e H ela é muito pequena. Então, essa diferença de eletronegatividade entre C e H a gente despreza. A gente não coloca um vetor onde tem C e H. Mas, de novo, essa ligação ela é polar. Eu não coloco o vetor porque a gente despreza. Tanto que, quando eu pego compostos que tem somente C e H, eu já falo que aquela molécula é do tipo apolar. Então, não vou colocar vetor aqui. Aqui não vou colocar vetor, vou colocar vetor aqui, ó. Repara, esse vetor não vai cancelar com esse. Se eu fizesse aquela soma vetorial, vai dar um negócio assim, ó, uma resultante apontando para cima. Como esse não cancela com esse, essa daqui é uma molécula do tipo polar, porque o vetor resultante é diferente de zero. Vamos fazer a mesma coisa aqui por trans 1,2 de cloro eteno. Aqui vou desprezar. Entre ó, C e Cl, o Cl é mais eletronegativo, o Cl é mais eletronegativo. Agora, se eu fizesse a soma vetorial, esse vetor cancela com esse. Então, nesse caso aqui, ó, o vetor resultante vai ser igual a zero, então vai ser uma molécula do tipo apolar. Ela não vai ter polos, tá? Esse aqui é o exemplo mais famoso que tem, do 1,2 de cloro, tá? Não é para generalizar. Não é todo cis que é polar, não é todo trans que é apolar. É nesse caso aqui, tá? Segunda observação. Quando a gente pega o clorofórmio, que é o CHCl3, se você fizesse o macete lá, repara, ó, uma, duas, três, quatro nuvens. Quatro nuvens. Quantos ligantes iguais tem? 3 ligantes iguais. Ou você podia falar 1. De qualquer forma, o número de nuvens é diferente do número de ligantes. Se eu fizesse um macete, essa molécula daria polar. E ela é polar. É que, na verdade, quando eu faço essa soma vetorial aqui, ó, usando esses 3 cloros, dá um vetor apontando para baixo. E ele vai quase cancelar com esse. É que, na verdade, essa resultante é um valor muito pequeno, que a gente despreza. Então, no laboratório, o clorofórmio ele é usado como um solvente apolar. Então, o clorofórmio aí, coloca nas suas observações, é uma molécula do tipo apolar. Já apareceu na Santa Casa, já apareceu no Enem, já apareceu na UEL. Cuidado aí com o clorofórmio. É nota de rodapé, mas as provas estão cobrando o clorofórmio, tá? Então anota aí clorofórmio
molécula apolar, solvente apolar. Agora, pessoal, com vocês, ó. Na página 527, começa lá, pega os exercícios para fazer de 1 a 4. O importante é você tentar fazer. O próximo slide vai ser o gabarito das questões e, na sequência, eu faço a correção. Tá aqui, então, pessoal, o gabarito das questões 1, 2, 3 e 4. E agora eu vou corrigir com você as questões. Lembrando aí, importante você dar uma lida na questão para ver do que está falando aí, pelo menos. Então vamos lá, ó. A questão número 1 era verdadeiro ou falso. A 1 ele falou assim, ó, o composto 3 é um sal inorgânico formado por ligação iônica. Verdadeiro, né? Porque ó, cálcio é metal, Cl é ametal. Cátion com ânion, ligação iônica. O composto 2 tem moléculas de geometria linear, formada por ligação covalente apolar. Então, primeiro, ó, molécula diatômica, geometria sempre linear. Se eu pegar O com O, como é o mesmo elemento químico, ó, é covalente porque estão compartilhando elétron. Como não tem diferença de eletronegatividade, é apolar a ligação. No caso, a molécula também vai ser apolar, né? Para moléculas diatômicas, polaridade da ligação é igual à polaridade da molécula. O composto 1 é um ácido inorgânico com ligação do tipo covalente polar. Verdade, ó. Esse aqui é o ácido sulfídrico, cheiro de ovo podre, começou com H. Entre H e S tem diferença de eletronegatividade, a ligação vai ter polos, ligação polar. O composto 4, quando puro, é um líquido, falso. O 4, ó, metal com ametal é ligação iônica, tá? Aqui é um composto iônico. Composto iônico é sólido a temperatura ambiente, não é líquido. Por isso que a 8 é falsa. A questão número 2 era para relacionar a molécula com geometria e polaridade. O CO2 é linear, só que é uma molécula apolar. A água é angular, só que é uma molécula polar. NH3, amônia, que seria esse caso aqui mesmo, ó, é uma geometria do tipo piramidal e ela é do tipo polar. Aliás, já pode guardar também se quiser. Quando você pegar a geometria, aquelas que sobram um par de elétrons, como piramidal e angular, pega a molécula que tem geometria piramidal e angular, são moléculas do tipo polares. E a 4 é verdadeira, né? Ó, 4 aqui, CH4 é geometria tetraédrica, você tem 4 nuvens com 4 ligantes, e é uma molécula do tipo apolar. A questão número 3, tá? Ele falava para você aqui da substância CHCl2F e fazia a pergunta assim, ó. As ligações são igualmente polares? Ela é falsa. Porque ó, entre C e Cl tem uma diferença de eletronegatividade, que é diferente da C para F. Então elas não vão ser igualmente polares, porque está ligado a elementos ali diferentes, tá? Então, por exemplo, C com Cl vai ter uma diferença e C com F vai ter uma diferença de eletronegatividade maior, porque o flúor é mais eletronegativo. A geometria é do tipo tetraédrica. Se você montar, é como se o carbono ficasse no meio, fazendo 4 ligações. Uma com H, duas com cloro, né? Uma com cada cloro, na verdade, e uma com flúor. Ela é tetraédrica. Ela é uma molécula do tipo polar, não é apolar, tá? A alternativa certa é a alternativa B, porque ele está falando no enunciado assim, né? Ó, que se você comparar as duas moléculas, essa que se quebra mais, a que se quebra com mais facilidade do que do CFC. Por isso que a alternativa certa é a alternativa B de bola. A questão número 4 aí, ele falava assim: no diamante e na grafite, as ligações predominantes são do tipo molecular e iônica, respectivamente. Errado, não é ligação iônica, é ligação covalente. Tanto o diamante quanto o grafite têm apenas átomos de carbono. Carbono com carbono é ligação do tipo covalente, tá?
E nesse caso aí, nem forma não forma molécula, né? Forma aquele tal do retículo que vai se estendendo, né? Aquela ideia lá do composto covalente. No estado sólido, um composto molecular apresenta baixa condutividade térmica quando comparado aos metais. Verdade, né? Metal tem alta condutividade térmica e elétrica. A questão mais legal é a 4, né? Que ele falava assim: uma molécula covalente de fórmula A2B, cujo átomo central B possui um par de elétrons livres, apresentará geometria molecular do tipo angular. Verdade, ó, tá desenhado aqui para você. Ó, B tá ligado com A para cá, com A para cá. Você tem uma, duas, três nuvens eletrônicas. Como tem apenas dois ligantes, é geometria do tipo angular. Se o átomo B perder o par de elétrons, a geometria do A2B2+ será do tipo linear. Verdade. Repara, se ele perder esse par de elétrons, o B fica aqui. Ao redor do átomo central vai ter apenas duas nuvens eletrônicas. O jeito dessa ficar mais longe possível dessa é se formar um ângulo de 180 graus, geometria linear. A 8. Considerando que a molécula de H2O e H2S tenham o mesmo ângulo formado entre as ligações, pode-se afirmar que a água possui maior momento dipolar resultante. Verdadeiro, né? Porque como o oxigênio é mais eletronegativo que o S, o vetor aqui vai ter maior intensidade do que aqui. E por último, toda ligação iônica é polar, verdadeiro. E toda ligação covalente é apolar? Não. Na ligação covalente, se for o mesmo elemento, é apolar. Se for elementos diferentes, ela vai ser do tipo polar. É isso aí, pessoal. Bons estudos. Até a próxima aula.